Amados, eu acabo de ver o advogado dos agressores daquele senhor que foi internado com traumatismo craniano, um deles ex-vereador do PT, militantes, né, que estavam ali em frente ao Instituto Lula. O que o advogado, né, deles declara? Para o horror de todos. Não viu agressão ali. Bom, o Brasil inteiro assistiu as imagens, né, de clara agressão, assim, tá? As imagens, né, não tem como negar. E o advogado falou que não viu agressão ali. Pior, disse que a vítima foi imprudente, porque estava ali, né, e houve um bate-boca. Bom, primeiro, bate-boca não é crime. Agressão é crime. E foi uma agressão, como eu disse, muito contundente, assim, perigando mesmo. Você vê ali como ele assumiu o risco, né, da morte do agredido, uma tentativa de homicídio. Muitos têm sustentado isso, né? Quem viu as imagens, né, no mínimo você vê claramente ali que ele assumiu o risco mesmo. Bom, então, eu diria que uma declaração dessa de um advogado é uma coisa muito grave. Claro que vindo desse, né, advogado de um ex-vereador do PT, né, quer dizer, vindo desse meio, a gente espera mesmo esses absurdos. Mas assim, eu diria o seguinte, a OAB precisa olhar para isso, não pode deixar isso passar. É como você dizer assim, olha, o estuprador cometeu um crime, né? Estupro é crime. Andar de short curto na rua não é crime. Imagina um advogado de um estuprador falar, olha, a menina foi imprudente. Ela estava com short curto, né? Também, né? Tipo, queria o quê? Uma declaração dessa de um advogado é incabível. É incabível. De qualquer um seria, mas assim, de um advogado, eu acho que a OAB precisa tomar providências com relação a isso. OAB, que vergonha. Que vergonha. Honestamente. Assim, o Brasil inteiro vê um advogado dando uma declaração dessa. Então, gente, é essa distorção que a gente precisa, né, tá ligado nela. Esses absurdos, a gente precisa fazer um link e ver como é que eles acontecem, né, onde eles acontecem, e não deixar esses casos isolados, né, a gente vê que constantemente a história da violência, né, eu postei um vídeo aí que reuniu várias declarações de incitação à violência, assim, clara, assim, né, e isso também é uma coisa que eu acho que o Ministério Público deveria olhar para isso, né? As imagens estão aí, todo mundo tá vendo, tá na minha página, né? E a história que a gente vem dizendo do Foro de São Paulo, que tá lá, né? Vendo mídia sem máscaras, Olavo de Carvalho e outros aí que estão denunciando, tem as provas todas, né? Enfim. Então, é uma coisa assim recorrente, né? Que quem não assistiu a Marilena Chaui gritando, eu odeio a classe média, eu odeio, sabe? Assim, uma coisa assim, e falando declarações de que o ódio, né? Que é o ódio, sim, que é o combustível, né? Que move ali a revolução. Gente, o paredão, né? E aí você vai ver na prática, né? Como é que é isso, como a gente tem dito aqui. O apoio às ditaduras, né, e os ditadores apoiando, né, eles também, quer dizer, né, fazer esse link, né, não deixar esses casos como casos assim separados, fazer esse link, né, desse movimento como é que para que a gente verdadeiramente, sabe, consiga fazer uma purificação disso, finalmente, sabe, uma purificação de vez mesmo, né. E ficar alertas porque, né, a gente já sabe, como eu venho dizendo, que isso está muito bem apoiado, né, o que significa que vai ter aí, de repente, órgãos, né, no mundo
a gente tem falado desses órgãos, né? Colocando ditadores, colocando criminosos, né? Corruptos. Que corrupção é pinto perto do movimento, né? Do que pretende o movimento, né? Colocando esses caras como ídolos, né? Vamos dar o Prêmio Nobel da Paz aqui para um criminoso. Cara lá, né, no Foro de São Paulo com o líder das Farc, né? E as Farc agora são apenas um partido, né? Não são narcotraficantes, não, sério, não são guerrilheiros, assassinos, não são, não. Entende? Então, esse movimento no mundo, ele está fazendo isso, né? Essa é a fase que a gente tem falado. Está gerando essas distorções todas. Então, eu queria falar agora, né? Me dirigir à OAB, que a OAB, né, diante dessa declaração absurda, sabe, que ela tome alguma providência, porque eu vou te falar, viu, é uma vergonha, eu tive que rir, assim, ó, é patético, né, mas de certa forma é até engraçado, como é que pode a pessoa sustentar um argumento desse, um advogado, gente, pelo amor de Deus, não vi agressão ali, ele falou, não vi agressão ali. Entende como é que é a lógica? Como é que funciona? Da mesma maneira, eles vão dizer, não tem nada demais lá na Venezuela. Não tem nada demais, não. Eu, honestamente, eu gostaria, diante, né, nossos irmãos venezuelanos estão aqui, nós estamos acolhendo, eu gostaria de saber o que o Chico diria sobre isso. Eu não consigo acreditar, Chico, que você apoia isso. Eu sei que existe, né? A gente está vendo, eu sempre, né? Volto à história lá do Supremo, do Fachin que denunciou as ameaças, né? Eu sei que existe isso. Eu sei porque eu tô sentindo esse peso, não é mole, não. Eu não acredito que você verdadeiramente apoie isso. Não posso acreditar. O que você diria sobre o que está acontecendo na Venezuela, na Bolívia, né? Honestamente, não posso acreditar. Não consigo, não tem como. Eu, sabe, ficaria muito feliz um dia, assim, sabe, dessas forças perderem de vez, assim, sabe, com a nossa luz, com o nosso trabalho de luz, perderem de vez esse poder violento, né? E aí, de repente, ver muitas denúncias assim, olha, eu estava sendo forçado, a minha família estava sendo ameaçada, assim, tipo o Fachin denunciou, sabe? Ia ser um momento muito lindo. Eu sinto que isso vai acontecer, tem que acontecer, né? Se a gente faz o movimento, e nós vamos fazer de energia direitinho, isso vai ser tudo expurgado, não tem dúvida, vai ser mesmo. Então, OAB, pelo amor de Deus, cara, eu, sinceramente, se deixar passar, vou te dizer, hein? E também convido a OAB para refletir sobre a questão da prisão após condenação em segunda instância, né? Atendendo à Constituição, que vai dizer lá que a prisão pode se dar por ordem escrita e fundamentada por autoridade judiciária competente. Tá lá. Vai dizer que não pode mais? Né? Ah, tá aqui dizendo, né, que a prisão se dá nesse caso, mas nós não queremos que se dê, a Constituição que se dane, e a segurança pública também, né? E agradecer a Raquel Dodge, que tá atuante, tá uma beleza, procuradoria, ó, não, nada disso, não tem que pautar isso não, o que é isso? Isso é brincadeira, é palhaçada, né? Faço as palavras da ministra Carmen Lúcia, apequenamento, para ser, né, um eufemismo, uma delicadeza dela, né? Claro, né? Sinceramente, que palhaçada que uma Suprema Corte agir assim, acabou de decidir, sabe? Que isso? Tem toda uma jurisprudência, súmula, gente. Mas não tem nada não, tá tudo se acertando, né? A gente tem que
manter a proteção à nossa democracia, à internet, que vai tudo, com o nosso movimento de energia, vai tudo se acertando, né? Lava Jato, né? Aí tem gente dizendo que a Lava Jato é apoiada pelos Estados Unidos. Uau! Eu vou dizer para vocês, se a Lava Jato estiver sendo apoiada pelos Estados Unidos, o que a gente tem que fazer quanto a isso? Só agradecer, honestamente. Só agradecer, porque, vou te falar, olha, a quantidade de prisões que já houve dos intocáveis que a gente nunca tinha visto. E no Supremo tá lá, né? Uma quantidade enorme de réus. Só que, né, chegou lá, você vê o caso do Lula, chegou lá, só que muitas vezes chega lá e aí, eu não sei o que acontece, não sei se tem a história do foro privilegiado, né, o que está acontecendo aí, que muitas condenações não estão rolando, a prisão não está acontecendo, né, mas você vê aí, pesquisa aqueles que estão sendo investigados, que foram denunciados pela Lava Jato ou que já foram presos. Pesquisa lá para ver tudo figurão. A Odebrecht agora na perícia, que o Lula pediu para não fazer. E o Moro falou vai fazer sim. Então, pô, se os Estados Unidos estão financiando, estão ajudando isso, né? Como tem alguns dizendo aí, porque tudo é os Estados Unidos, né? Eles não se responsabilizam por nada. É exatamente essa postura que a gente precisa ver. É sempre assim. Não se responsabilizam por nada. Se você diz assim, na Venezuela, olha lá o comunismo. Não é comunismo. Aí você diz, está acontecendo violência na Venezuela. É culpa dos Estados Unidos. Não estou querendo dizer que eles sejam santos, não. Que eles não possam, no mundo, ter uma implicação aqui, ali, acolá, né? Embora eu estou satisfeita com o governo Trump, que estão querendo pegar ele de toda maneira, já, né, foram lá no escritório do advogado dele, né, pra... Gente, querem pegar de qualquer maneira, por causa da história de uma atriz pornô, né, que teria recebido uma grana para deixar para lá, mesmo tendo recebido essa grana, para deixar para lá, não deixou para lá, quer dizer, o que ela quer? Mais uma grana? Ela está a serviço de quê? Ela está a serviço de quê? Essa é a questão, né? Querem pegar de qualquer maneira. Querem pegar de qualquer maneira. Aí vão querer fuçar, achar alguma coisa. Claro, sempre acha alguma coisa. Se fuçar na vida de quem quer que seja, sempre vai achar alguma coisa. Entende? Então é o que eu estou falando, né? Não se responsabilizam por nada, é culpa dos Estados Unidos, não é comunismo, já não é mais, né? Mas não se responsabiliza exatamente como o advogado fez. Não vi agressão ali não, é sempre o absurdo, não se responsabilizam nunca. Não vi agressão ali não. Mas o cara foi imprudente, igual a história do estuprador, né? É que a menina também foi imprudente, né? Tava de short curto, pô. O que ela queria? Né? Olha, OAB, pelo amor de Deus, que vergonha. Não, morri de vergonha de ver. Morri de vergonha. Ia dizer outra coisa agora, esqueci. Mas é isso, a gente vê isso, não se responsabilizam nunca, nunca, nunca. Nunca. Eu ia dizer isso aí. O Lula foi preso? Não, mas ele não fez nada. Ele não fez nada. Que isso, sério mesmo, do governo dele, aqueles romos todos, a história toda da Petrobras, não fez nada. Lula não fez nada. É um santo. Nunca se responsabilizam. Isso é a marca, né? É a marca. Mentira, violência. Né? Então, vamos linkando, vamos deixar esses fatos como fatos isolados. A gente precisa linkar isso, né? É assim que funciona ali. É o modus operandi, como eu tenho dito, só isso. Beijo na alma e honestamente, OAB, socorro, cara, socorro. Deus me livre, cara, que vergonha. Olha, advogados, vocês devem ter ficado com vergonha. Ouvindo uma declaração dessa, eu como advogada, assim, eu morreria de vergonha, gente. Honestamente, resolve isso, OAB, não deixa não. Beijo pra vocês, advogados todos. E eu já falei aqui, né? Eu acho que a gente podia, né, refletir sobre a questão da prisão em segunda instância.
realmente, tá? Porque não tá lá, né, na Constituição. A prisão pode acontecer por ordem escrita e fundamentada por autoridade judiciária competente. Tá lá. A gente não pode dizer que não pode fazer uma coisa que a Constituição autoriza, né? E negar a segurança pública. Vamos refletir sobre isso. Parabéns mais uma vez aí, Raquel Dodge, pedindo para não discutir, porque seria uma palhaçada, né? Seria uma palhaçada. Uma Suprema Corte não pode fazer uma coisa dessa. Acabou de decidir. Que é isso? Como disse a amada Carmen Lúcia, no seu eufemismo delicado, apequenamento. Pelo amor de Deus, né? Socorro. Beijinho, gente. Fica com Deus.